Me escute com atenção, porque isso pode mudar o rumo da sua vida espiritual. Muitos de vocês têm enfrentado batalhas que parecem não ter fim. Opressões, angústias, portas fechadas, famílias divididas, noites sem paz. Você ora, você clama, mas parece que o céu está em silêncio. E talvez você nem saiba por quê. O Espírito Santo me levou a trazer uma advertência séria hoje. Existem áreas da sua vida onde os demônios só serão derrotados se você se prostrar diante de Deus em jejum secreto. Não é sobre religiosidade, não é sobre aparência, não é sobre ritual, é sobre guerra espiritual. Satanás sabe que um crente que jejua e busca a Deus em secreto se torna imparável, porque se conecta diretamente ao poder que vem do alto. É por isso que ele tenta te distrair, te cansar, te afastar da presença de Deus. Hoje, o Senhor está te chamando para um nível mais profundo, um lugar onde os céus se abrem, onde as cadeias caem, onde milagres acontecem e onde os demônios fogem. Mas isso exigirá renúncia, exigirá entrega, exigirá coragem. Se você sente que esta palavra é para você, prepare o coração. Porque o que Deus vai revelar sobre o jejum pode ser o divisor de águas da sua vida espiritual. O jejum que abre os céus e move o sobrenatural. Quando um filho de Deus decide se separar para buscá-lo em jejum e oração, algo acontece no mundo espiritual que nossos olhos naturais não conseguem ver. O jejum secreto não apenas disciplina o corpo, ele ativa movimentos invisíveis nos céus. Há batalhas que você jamais vencerá com esforço humano, porque elas não são travadas na terra, mas nos lugares celestiais. Por isso, o profeta Isaías revela em Isaías 58:6 o que Deus realmente espera de nós. Não é este o jejum que escolhi, soltar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras da opressão e pôr em liberdade os cativos. Isso significa que o jejum que agrada a Deus não é uma prática externa, mecânica ou vazia, mas um clamor do Espírito que rompe as amarras da alma e libera o poder do céu sobre a nossa vida. Há correntes invisíveis que mantêm muitas pessoas presas, vícios, feridas emocionais, ciclos de fracasso, medos, padrões de pecado e influências espirituais ocultas. Você pode tentar de tudo, pode se esforçar ao máximo, mas se a luta é espiritual, só será vencida com armas espirituais. E aqui está o segredo: quando o coração do homem se rende em jejum, Deus libera respostas que estavam retidas. O que parecia impossível de romper começa a se desfazer diante da presença do Senhor. Portas que estavam fechadas se abrem. O que antes era silêncio passa a ecoar com respostas claras. O que parecia derrota se transforma em vitória. Isso não acontece porque o jejum obriga Deus a agir, mas porque ele alinha o nosso coração ao coração do Pai e nos conecta com o seu propósito. Veja o que aconteceu com Daniel no cativeiro. A palavra diz que, por 21 dias, ele se absteve de alimentos desejáveis, humilhou-se diante de Deus e buscou entendimento. Em Daniel 10, 12 e 13, o anjo do Senhor disse a ele: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Essa passagem revela uma realidade espiritual profunda. Existem respostas que Deus libera, mas que enfrentam resistência nas regiões celestiais. Daniel começou a orar no primeiro dia, mas a resposta só chegou no 21º. Não porque Deus tardou, mas porque havia uma batalha entre forças celestiais e demoníacas. E sabe o que fortaleceu o avanço do anjo? O jejum e a oração de Daniel. Isso nos mostra que, muitas vezes, o que estamos enfrentando não é apenas natural, é uma guerra espiritual. A sua oração não se perde,
A sua súplica não cai no vazio. Cada lágrima, cada clamor, cada renúncia tem peso diante de Deus. Mas assim como Daniel, é necessário perseverar, porque há oposições que só cedem diante de um coração que não desiste. O jejum secreto tem esse poder. Ele libera forças angelicais para batalhar a nosso favor. Enquanto você jejua e ora, os céus se movem. Portas que estavam bloqueadas por resistência espiritual são destrancadas. Alguma coisa invisível acontece no reino celestial quando alguém decide negar a carne e se colocar em dependência total do Senhor. Mas para que isso aconteça, é preciso entender que o jejum não pode ser apenas uma prática externa. Ele não é uma moeda de troca com Deus, não é uma barganha. O jejum que abre os céus é aquele que vem acompanhado de um coração quebrantado, um coração disposto a se arrepender, a abandonar o pecado, a liberar perdão, a obedecer mesmo quando dói. Quando o interior é transformado, o jejum se torna um clamor poderoso e Deus responde. E não podemos esquecer, o jejum secreto muda o ambiente espiritual. Onde havia trevas, a luz de Cristo invade. Onde havia opressão, a paz do Espírito Santo repousa. Onde havia medo, nasce coragem. Onde existiam prisões, as correntes se quebram. Você pode não sentir nada nos primeiros momentos. Pode até parecer que tudo está igual, mas no mundo invisível, há movimentação. O céu está agindo. Talvez hoje você se encontre num desses cativeiros. Pode ser que exista uma prisão invisível, segurando a sua vida, a sua mente, as suas finanças, o seu casamento, os seus filhos. Talvez você lute com coisas que ninguém conhece. Opressões internas, culpas antigas, dores que parecem não cicatrizar. O Espírito Santo está te chamando a dar um passo mais profundo, entrar no secreto, buscar ao Pai com todo o coração e jejuar com fé. O jejum é o convite de Deus para sairmos do lugar comum e entrarmos em territórios sobrenaturais. Quando escolhemos negar o nosso próprio corpo e nos rendemos por inteiro, estamos declarando: Senhor, eu preciso mais da Tua presença do que de qualquer outra coisa. Essa declaração tem peso diante do trono. Ela abre um espaço que Deus honra. Perceba algo. Daniel não jejuou porque queria demonstrar devoção para os homens. Ele jejuou porque entendeu que havia algo maior acontecendo. E assim também é com você. Há coisas que o inimigo tenta travar na sua vida. Oportunidades, respostas, restauração. Mas quando você decide se humilhar diante de Deus, Ele mesmo envia recursos do céu para lutar a seu favor. A maioria das pessoas ora apenas quando as coisas ficam difíceis. Mas existem respostas que só vêm quando a oração e o jejum caminham juntos. A oração é a nossa voz subindo ao trono. O jejum é o ato de quebrar o orgulho e declarar dependência absoluta. Quando os dois se unem, o impossível começa a acontecer. Lembre-se de que o texto de Isaías não fala apenas de bênçãos individuais. Ele fala de libertar os cativos, de quebrar correntes, de desfazer opressões. Isso significa que o seu jejum não afeta apenas você. Ele afeta gerações, famílias e até cidades inteiras. O jejum secreto pode mudar destinos. Muitas pessoas carregam feridas profundas, marcas espirituais, opressões antigas que se repetem como ciclos intermináveis. São famílias inteiras presas em padrões que parecem não ter fim. Dívidas, doenças, brigas, distanciamentos, destruições. A palavra nos mostra que essas cadeias podem ser quebradas, mas não com estratégias humanas. É preciso tocar o sobrenatural. O jejum secreto é uma chave que poucos usam, não porque seja complicado, mas porque exige renúncia, disciplina e coragem. Exige que o crente reconheça: eu não posso sozinho, preciso que o céu se mova por mim.
E quando esse reconhecimento é sincero, o poder de Deus invade o impossível. Enquanto o mundo busca soluções rápidas, atalhos fáceis e fórmulas mágicas, Deus continua chamando um povo que prefere o caminho estreito, o caminho do secreto, o caminho da intimidade. É ali onde ninguém vê que Ele revela seus segredos, manifesta sua presença e libera o sobrenatural. Se você quer ver portas espirituais se abrindo, cadeias caindo e milagres acontecendo, não fuja do chamado para o jejum secreto. Não se trata de quantidade, mas de sinceridade. Não é sobre fazer para ser visto, mas fazer para ser transformado. Cada minuto diante de Deus, em humilhação e fé, carrega um peso eterno. Quando o crente entende isso, passa a enxergar o jejum não como sacrifício, mas como privilégio. Um convite ao sobrenatural. Uma chave que ativa a intervenção divina e muda histórias para sempre. O jejum que faz os demônios fugirem. Há um nível de batalha espiritual que muitos não percebem até que começam a buscar a Deus com mais profundidade. Existem situações que não se explicam apenas no natural, portas que insistem em permanecer fechadas, lares onde a paz não se estabelece, mentes presas em padrões de medo, vícios que resistem a toda força de vontade. Jesus, em Mateus 17:21, revela algo essencial. Esta casta de demônios não sai senão com oração e jejum. Há forças espirituais que não se submetem a discursos nem cedem diante de emoções. Elas só são vencidas quando o crente decide se posicionar diante de Deus com renúncia e dependência total. O jejum não é apenas uma disciplina, é uma declaração de guerra contra tudo o que se levanta para nos afastar da vontade de Deus. Ele não aumenta o nosso poder, mas nos conecta à fonte do verdadeiro poder que vem do Espírito Santo. Quando a carne é enfraquecida, o espírito é fortalecido. A mente se torna mais clara, o coração mais sensível e a autoridade de Cristo passa a fluir de forma mais evidente. Essa autoridade não é algo que podemos fabricar. Não se trata de falar mais alto ou impor palavras. A verdadeira autoridade espiritual vem da intimidade com Deus, e o jejum é uma ferramenta poderosa que nos aproxima do coração do Pai. Quando abrimos mão do que alimenta a carne, damos espaço para que o Espírito nos encha da presença dele. Isso gera um nível de discernimento e força que o inimigo reconhece e teme. Podemos ver isso claramente no exemplo de Jesus no deserto, em Mateus 4:1-11. Antes de iniciar seu ministério, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para jejuar por 40 dias e 40 noites. Ali, o diabo tentou desviá-lo, oferecendo atalhos, poder e glória passageira. Mas Jesus, fortalecido pelo jejum e cheio da palavra, resistiu a cada investida. Não houve desespero, nem pressa, nem medo. Havia autoridade. E após a resistência, o diabo fugiu e os anjos vieram servi-lo. Esse episódio nos ensina uma verdade poderosa. O jejum nos prepara para vencer tentações e resistir às estratégias do inimigo. Sem ele, a carne domina e ficamos vulneráveis às armadilhas espirituais. Mas quando buscamos a Deus dessa forma, nos tornamos inabaláveis, não pela nossa força, mas porque o Espírito Santo nos reveste de coragem e discernimento. Existem áreas da nossa vida onde o inimigo estabelece fortalezas e tenta manter o controle. Ele age onde encontra brechas, sejam sentimentos não tratados, pecados não confessados ou pensamentos que não foram renovados pela palavra. O jejum, aliado à oração, fecha essas portas. Ele realinha o nosso interior com os valores do reino e nos capacita a identificar estratégias ocultas que antes passavam despercebidas. É importante entender que o jejum não manipula Deus. Ele não é uma ferramenta para obrigá-lo a fazer a nossa vontade.
Pelo contrário, ele nos transforma para que passemos a viver a vontade dele. À medida que negamos a carne, aprendemos a discernir melhor a sua voz. Nos afastamos do que nos enfraquece e somos posicionados para batalhar de forma eficaz contra forças espirituais. Quando o crente decide jejuar, algo acontece no mundo invisível. Demônios que antes operavam com liberdade começam a perder território. Áreas da vida que estavam presas são destravadas. Isso não é misticismo, é realidade espiritual. A palavra mostra que o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Mas também afirma que devemos resistir firmes na fé. O jejum nos fortalece exatamente para isso. Resistir até que o inimigo bata em retirada. Veja como isso se manifesta na prática. Quantas vezes você já percebeu que após momentos de oração e renúncia, coisas começaram a mudar na sua vida? Pessoas que estavam endurecidas de repente se abrem ao diálogo. Situações que pareciam travadas começam a se mover. Uma paz inexplicável invade o coração, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. Isso acontece porque, no reino espiritual, cadeias são quebradas e o peso da opressão perde força quando buscamos a Deus com intensidade. E, no entanto, o jejum não é sobre vencer batalhas externas apenas. Ele prepara o nosso interior. À medida que a carne é colocada de lado, somos confrontados com nós mesmos, com o orgulho, com a incredulidade, com as áreas onde ainda não entregamos o controle ao Senhor. Esse processo nos torna mais dependentes, mais humildes e mais prontos para viver na plenitude do Espírito. É isso que muitos não compreendem. A guerra espiritual não começa fora, mas dentro de nós. Enquanto permitirmos que os nossos desejos, medos e inseguranças ditem o ritmo da nossa vida, o inimigo encontrará espaço para atuar. Mas, quando o jejum alinha nosso coração com o céu, o Espírito Santo fortalece o nosso espírito para resistir, discernir e vencer. Quando um crente se posiciona assim, ele se torna uma ameaça real ao reino das trevas. Não por causa de quem ele é, mas por causa de quem habita nele. O inimigo teme um coração rendido, porque sabe que não há como deter alguém que caminha na autoridade de Cristo. Não se trata de religiosidade, mas de comunhão. Não se trata de aparência, mas de essência. O jejum também expõe a fragilidade das tentações. Coisas que antes pareciam irresistíveis começam a perder força. Aquilo que antes te dominava já não tem o mesmo controle. E isso acontece porque o Espírito ganha mais espaço dentro de você. A mente se renova, os olhos se abrem e a carne deixa de ter o último voto sobre suas decisões. É impossível viver uma vida de vitória espiritual sem aprender a lidar com a nossa própria vontade. O jejum nos ensina exatamente isso, a colocar a vontade de Deus acima da nossa. Ele quebra o orgulho, silencia a ansiedade e gera um coração mais sensível à voz do Pai. Isso, por si só, já desarma muitas das estratégias do inimigo. Há também um impacto profundo na atmosfera ao nosso redor. Onde antes havia desordem, Deus começa a trazer alinhamento. Onde havia confusão, nasce clareza. Onde havia medo, floresce a coragem. É o Espírito Santo fortalecendo a fé e enchendo o coração de esperança viva. E, quando o ambiente interno muda, o externo também começa a se transformar. Mas é importante ressaltar que o jejum exige perseverança. Não é um ato isolado, não é uma solução instantânea para todos os problemas. É um estilo de vida que nos convida a viver em constante dependência de Deus. A resistência espiritual nem sempre cede na primeira tentativa, mas aquele que persiste verá a manifestação do poder do Senhor. Quando Jesus disse que certas e castas de demônios só saem com oração e jejum, ele estava nos revelando uma chave para a vitória espiritual.
Não basta apenas conhecimento, não basta apenas desejo. É preciso entrega, é preciso renúncia, é preciso um posicionamento firme diante de Deus e contra as trevas. Assim, cada vez que você escolhe jejuar, lembre-se, não é sobre conquistar reconhecimento ou méritos diante dos homens. É sobre se revestir da autoridade de Cristo para enfrentar realidades espirituais que só podem ser vencidas com armas espirituais. Essa é a batalha invisível, e o jejum te prepara para lutar e vencer nela. Quando o inimigo olha para alguém que vive em oração e jejum, ele vê um filho de Deus protegido, revestido e cheio da presença do Espírito. É por isso que, diante de quem se consagra dessa forma, os demônios fogem, cadeias caem e a glória de Cristo é exaltada. Quando o jejum traz quebra de maldições e libertação, há cadeias espirituais que atravessam gerações, marcas profundas deixadas por decisões do passado, palavras lançadas, alianças erradas e pecados não confessados. Muitos vivem debaixo de pesos que não entendem. Medos inexplicáveis, padrões de fracasso, lares constantemente atacados, relacionamentos destruídos, doenças recorrentes. A Bíblia chama isso de maldições, e a verdade é que o inimigo se aproveita dessas brechas para manter famílias inteiras presas. Mas a palavra também nos mostra um caminho de libertação, e o jejum é uma das chaves mais poderosas para romper ciclos de opressão e trazer restauração completa.